Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Lucas da Trading com Dados e hoje eu estou aqui com o Gustavo Abud, com o Victor e também com o nosso convidado que é o Paul. O Paul trabalha aqui com algo trading no mercado financeiro, então hoje a nossa temática foge um pouco da ciência de dados, mas tem alguma intersecção com o nosso mundo aqui de Data Science e por esse motivo mesmo a gente achou bem interessante trazê-lo para nos explicar um pouco mais sobre esse mundo de algo trading que envolve muito programação, que envolve muito desenvolvimento de algoritmos, técnicas para conseguir fazer operações no mercado. Tá? Então eu vou deixar que eles se apresentem aqui agora. O Abud e o Victor vocês já conhecem e o Paul vai falar um pouquinho também sobre o mundo dele. Bom, pessoal, primeiramente eu vou agradecer o convite de poder estar aqui falando e conversando com vocês. Bom, meu nome é Paul, já estou no mercado financeiro já faz 6 anos. E especificamente 5 trabalhando com algoritmos de negociação eletrônica. E vou tentar traduzir aí alguns conceitos de desenvolvimento de algoritmos da forma mais simples possível. A ideia aqui, pessoal, é que ele consiga falar de forma bem simples, então, e bem didática, um pouco do dia a dia dele, de como que ele consegue traduzir conceitos bem técnicos, bem complexos da área de algo trading, mas de uma forma bem tranquila, para que você aí que está querendo se interessou um pouco mais no mercado financeiro e por operações automáticas, talvez esse pode ser o início da sua jornada nessa área. Para quem é curioso de mercado financeiro, que gosta muito de acompanhar notícias, etc., talvez vocês já tenham visto aí na Bloomberg da vida, Infomoney da vida, falando alguma coisa sobre finanças quantitativas, né, o mundo quantitativo. O que é isso? A gente trouxe justamente o Paul aqui, que a gente acha que existe essa sinergia, né, essas otimizações, algoritmos, eu posso falar assim talvez, aplicados ao mercado financeiro, e a gente acha que vai ser um conhecimento muito bom para todos nós. Show de bola. Pô, cara, eu tenho muita curiosidade de saber como funciona o dia a dia. Eu fico imaginando que você senta lá, liga um robô e sai tradando todo mundo e vamos que vamos. Mas, cara, conta um pouco como é que começa seu dia, com o que você mexe, o que você mais gosta, até o que você não gosta. Conta aí pra gente, como é que é? Então, como uma área que mexe com robô, a maior parte do dia a gente lá passa programando, desenvolvendo e otimizando. O que eu quero dizer com otimizar? Às vezes o robô não fica rápido o suficiente e para um robô é muito importante essa parte da execução, a velocidade, a latência que ele tem para tomar as decisões dele. E a outra parte do tempo a gente acaba usando para discutir novas ideias, para pesquisar, para estudar alguma coisa nova. Mas, basicamente, o principal é o desenvolvimento, é programar, é colocar a mão, mexer no código e calibrar melhor o algoritmo. Qual que é a linguagem de programação que você usa lá? Então, eu uso muito o C#, bastante o C#. Legal. Pô, isso é de mercado, C#? O que você acha? Então, porque eu vejo a galera falando Python. Assim, tem bastante Spark. coisa em C#. É que o foco é um pouco diferente. No caso, quando a gente quer ir para um mundo de mais baixa latência, focado em execução mesmo, a gente tenta partir para uma linguagem que seja mais robusta, que tenha um performance, ela é naturalmente muito mais performática em questão de velocidade. Como o C++ da vida? Como o C++. Eu conseguiria usar C++ para isso. Isso. Lá fora, assim, por exemplo, a gente vê que é muito comum toda a parte da arquitetura, todas as aplicações necessárias aí para fazerem algoritmos serem feitas em C++. Legal. As próprias engines da bolsa são feitas em C++, né? A Matching Engine, que é a bolsa. Matching Engine. Isso. Que é um núcleo de negociação, né? Legal. Que seria exatamente para casar isso. Literalmente isso, né? Exatamente. Pô, que legal.
Cara, e o MetaTrader? O que é esse negócio do MetaTrader? Como é que funciona? Então, o MetaTrader... Ele é em C também, esse negócio? Não, o MetaTrader ele tem uma linguagem própria dele e o intuito dele é poder, basicamente, democratizar a criação de algoritmos. Legal. Ah, legal. Porque, por exemplo, quando você vai desenvolver um algoritmo, você precisa fazer um gerenciador de ordens. Então, você tem que criar uma aplicação que se conecta com a bolsa para poder mandar e receber as confirmações das ordens. Show. Tipo, você manda ordens de compra, de venda, Isso. você recebe essas ordens. Isso, e essas ordens caem no caso. núcleo de negociação lá. Tá. Ela passa por um gateway e cai lá no núcleo de negociação. Legal. E você também precisa fazer uma aplicação que trata o market data, para receber o sinal do market data. E depois você faz o algoritmo. No MetaTrader não, você abre uma janela, você já tem a parte que coloca a ordem, que recebe a confirmação, tem a market entendi. data. O MetaTrader funciona como esse nó, vamos dizer, que ele já consegue unir todo esse Isso, fluxo e com uma de linguagem mais identificação. amigável, onde você só tem que se Como que é o preocupar. nome da linguagem? Eu não Acho que ela é MTC, acho que é MQL, alguma coisa assim. Tá, alguma coisa assim. Tem um M no meio. Eu sei que tem um M no meio. Alguma coisa 5. Mas, pergunta, para a construção dessas aplicações, supondo que um PF aqui tenha todo esse conhecimento e consiga construir, eu consigo construir essa aplicação que se conecta com a bolsa hoje, ou isso não é possível para PFs? Existe um custo e você precisa ter uma corretora, porque toda ordem precisa passar por uma corretora. Entendi. Então existe você teria que ter um acordo com uma corretora parceira. Isso, existe um custo alto de infraestrutura, você precisa ter um servidor, você Isso para precisa... eu montar o MetaTrader para mim. Eu precisaria fornecer, Não, pagar isso. para montar o MetaTrader não, você consegue criar sua conta e montar o algoritmo lá. Ah, tá. Eu não usei, mas esse é o que eu já ouvi falar. Tá. Mas para você montar uma plataforma para você negociar, você criar seu robô, existe um custo. Esse não é um custo baixo, porque o sinal de market data da bolsa, que é o MDF, Famoso MDF. Famoso MDF. ele não é barato e a sessão também não é barata e, em geral, a corretora paga isso como costuma fornecer isso para os clientes Entendi. poderem operar lá. Só uma dúvida, você tem ideia de quanto é esse custo, mais ou menos, do MDF? Só para a gente ter uma... Não sei. Sei lá, vamos supor. Arrisco Montar uma corretora. dizer que seja algo em torno de 3 mil por mês, 3 mil reais por mês. Eu não sei dizer. Isso, no caso, eu compro da própria bolsa, direto. É isso? Isso, você paga para a Acho bolsa. que- O jeito que as bolsas têm de ganhar dinheiro hoje em dia é assim, é vender dado. Vender sinal de market data, vender dado e... Legal. Boa. Só uma dúvida, antes de mudar para o próximo tópico, porque eu tinha ficado com a dúvida da parte de programação que eu estava falando. Cara, vocês usam Python para alguma coisa? A curiosidade de quem usa muito Python para ver se... será que Amantes do Python Então, aí, Será que essa é alguma a hora coisa da que eu verdade. sei eu conseguiria usar ou tem que desperdiçar tudo? eu vou dizer da minha parte. Eu sei que muitas pessoas usam bastante o Python, mas eu uso o Python atualmente para basicamente fazer web scraping. Só. Legal. Isso é um... Legal. Então, assim, eu preciso começar a extrair dados, preciso jogar num banco, preciso automatizar alguma rotina, coisas que seriam resolvidas por um script, eu uso o Python. Pô, legal. você está falando de web scraping. O que exatamente você precisa pegar? Indicadores econômicos, Sei lá, você vai armazenar... no site do Banco Central. Isso, eu vou no pegar site do Banco regularmente. Central, eu vou no site do FED lá, que é o fred.com, né, que é os dados Pegar, tipo, econômicos do o FED. yield atualizado. Isso, eu pego todo esse tipo, CPI, que é a inflação, né, que é Legal. inflação. Boa. Basicamente, indicadores macroeconômicos. Pra eu conseguir Isso, macroeconômicos. Ou até mesmo salvar dados históricos, preço de fechamento, esse tipo de informação. Tá. Eu queria levar a conversa agora um pouco mais para pessoas que têm interesse nessa área, querem se desenvolver e eventualmente conseguir uma posição no mercado. Nesse sentido, um profissional que trabalha nessa área, ele precisa conhecer somente de programação, tecnologia, ou ele tem que entender do business também? Excelente pergunta. O que eu quero dizer aqui, você tem que entender, você tem que só traduzir requisitos que vêm para você em código e que vai executar alguma coisa, ou você tem que criar as lógicas também de tudo isso?
Eu acho interessante até a gente especificar para o pessoal que a gente não está falando aqui de um cientista de dados, né? Isso. Talvez algumas pessoas possam pensar, tipo, eles estão falando de um cientista de dados dentro do mercado financeiro, ele faz isso e isso, tipo, ele vai usar C Sharp. E é interessante a gente especificar que não é isso, né? E eu digo mais, eu digo até que eu vejo mais uma pessoa que é desenvolvedora, que mesmo, sei lá, um desenvolvedor Java e que quer eventualmente migrar de posição, ele poderia, dado agora o que o povo vai falar, estudar um pouco mais e migrar para essa Para o área. mercado financeiro. Então, resumindo a pergunta, se alguém quiser entrar nessa área, quiser mexer com isso, o que é que precisa saber? Então, primeiramente, eu acho que quando você é desenvolvedor, independente do que você desenvolve, se você conhece do negócio, é muito mais fácil de você desenvolver as coisas. Porque você vai conseguir construir as peças de uma maneira que sempre pensando no todo. Então você acaba conseguindo construir as peças de uma forma melhor, escalável, robusta. E eu diria que não existe um requisito da pessoa entender de mercado financeiro. Eu acho que o principal é entender de computação. Muito porque a maioria das ideias assim costumam vir muito da área de negócio, né? Você só precisa executar. Isso, você precisa implementar. Mas se você souber, faz uma grande diferença, porque existem formas e formas de você construir um algoritmo. Às vezes, se você conhecer do negócio, você consegue pular algumas etapas da construção que podem ajudar o algoritmo a ficar muito mais rápido na hora da execução. Lembrando que isso é vital, né, pô? Quando a gente fala de algo-treino, acho que velocidade é um dos top treinos aí para poder performar. Para os algoritmos de execução, eu acho que é o principal, assim. O principal, você precisa ser rápido. Pô, show de bola. Se a gente então pensar nos objetivos do seu trabalho, o principal seria isso: ter algoritmos que executam o mais rápido possível, talvez executam ordens o mais rápido possível. Tipo, a gente não está falando aqui de, como você está falando, tipo, trading ideas nem nada, né? O meu objetivo principal são boas execuções, né, pô? Então, não somente, mas o principal aí é ter boas execuções de uma maneira segura. A gente sempre olhando para o lado do risco, sempre vendo aí, tentando evitar qualquer tipo de falha. Essa segurança que você está falando seria uma segurança operacional, garantir que a operação ela não caia. Não tenha um bug que leve para um prejuízo financeiro ou estresse, alguma coisa desse tipo. Esse bug poderia aparecer de onde, assim? Tipo, no código ou erros de... Eu acho que depende, né, pô? Tem a situação, pelo menos que eu já vivenciei, situações em que você compra um mini de dólar e aí você vai fazer um hedge, você vende um cheio, por exemplo, já aconteceu? Já. Eu já vi isso, inclusive, nos ambientes que eu passei, foi questão de erro operacional e que, de fato, o algo trading ali fez um hedge errado. Acontece. Tem que zerar. Quantidade errada, preço errado, são coisas muito comuns. E onde tem que testar isso, pô, antes de colocar? Então, Cara, pergunta legal, né? Como você testa isso? Existe algum backtest de mercado financeiro? Acho que você colocar ao vivo lá para ver o negócio. Que é foda colocar ao vivo. Existe sessão de certificação na bolsa. Você se conecta numa sessão separada, você simula o envio de ordens, o recebimento. Só que o que acontece? Nunca tem ordem lá, então você simula, você coloca ordens fictícias lá, você mesmo coloca e você roda o algoritmo em cima. Boa. Aí você acaba vendo ali, você mede latência, você consegue medir latência, o tempo de resposta que você manda a ordem. Isso é um serviço disponibilizado pela bolsa? Sim, serviço de certificação, uma sessão de certificação disponibilizada pela bolsa. Boa. Beleza. Show de bola. Pô, outra curiosidade, cara. Por que o pessoal usa tanto a Bloomberg? Por que eu não posso usar lá? Porque se eu quero ver preço, eu vou lá, entro no site da bolsa e vejo lá o índice, beleza. Por que a Bloomberg é a Bloomberg? Então, a Bloomberg, ela tá aí há muito tempo já, né? Então, ela já existe faz bastante tempo. Então, o que acontece? Acaba virando aquela
aquela rede, né? Ah, o pessoal daqui tal começa a usar, o outro pessoal daquele outro banco começa a usar, aquele fundo começa a usar, todo mundo começa a usar e todo mundo começa a se conectar. Então acaba meio que virando um padrão, assim, um padrão de mercado. Boa. Mesma coisa do Office. Por que todo mundo usa o Office? Exatamente. Por que todo mundo usa o Excel? Tipo, é a solução mais conhecida, Isso. mas que as pessoas confiam mais, porque eles também, sabem que o vizinho do lado isso. tá E por que o Bloomberg tem... Por que o Bloomberg é bom? Porque ele tem tudo. Mas por que ele tem tudo? Porque ele é bom. Porque todo mundo usa ele. Então, é meio que... Eles recebem muito feedback, né, Isso. Porque a Bloomberg não é só dado de mercado, de bolsa. A Bloomberg tem o chat, tem o feed de notícias. A Bloomberg tem um negócio muito forte que são os dados de balcão, né? Que não são os dados observáveis em nenhum lugar. São dados que compilado de participantes do mercado que negociam ali na linha, no telefone, que vão falando. Ah, meu preço é esse, eles juntam, dão uma compilada e disponibilizam lá. Entendi. Tudo isso em tempo real. Cara, uma curiosidade, pode parecer muito banal, assim, mas é porque realmente nunca participei desse tipo de coisa e tal. Você tem a suíte lá da Bloomberg, onde você tem esses dados e tal. Você consegue fazer alguma coisa analítica? Ele te dá alguma opção de usar a ciência de dados? Eu posso usar alguma estatística? Como que é a conexão desses dados, das ferramentas que vocês usam, com, de fato, um viés analítico? Tipo, a plataforma permite isso? Plataforma da Bloomberg? Ou você tem que, por exemplo, sei lá, eu baixo os dados que estão lá e vou fazer um modelo no meu computador. Então, a Bloomberg, ela tem uma API que você consegue usar em várias linguagens, em Python, C Sharp, Java, C++. Paga. A Bloomberg é paga, mas a API ela vem junto com a sua conta, com a sua conta. Então, com essa API você consegue puxar o dado histórico que você quiser. Tudo que está ali de informação na Bloomberg você consegue puxar com essa API. Legal. Você consegue puxar as cotações em tempo real também, tick by tick, dependendo do seu pacote de dados que você está pagando. Pô, bem legal. Mas a questão de modelos, assim, modelos comuns aí, ciência de dados, eu nunca parei para ver isso. Mas eu acho que uma coisa mais básica, assim, série temporal, como se fosse uma média móvel, simples, ou uma média móvel exponencial, eu acho que você consegue rodar uma função para calcular, dentro da Bloomberg mesmo, para calcular aquilo. Uma última pergunta nesse assunto, antes de a gente migrar para o próximo, só que realmente é um assunto que me deixa muito curioso. Eu adoro o mercado financeiro e falar dessas coisas me deixa com bastante curiosidade. Você conhece a ciência de dados, você já estudou isso, você conhece alguns modelos. Muito se fala do uso de machine learning dentro do mercado financeiro, especialmente para otimizar operações. Como eu vejo muita gente questionando, até vem me perguntar, e tem como usar machine learning para melhorar meu algoritmo? Tem como usar data science ou machine learning para saber o preço da Petrobras amanhã e fazer um trading com isso? Cara, um negócio bem... O pessoal quer ganhar dinheiro com isso. Qual que é a sua visão frente a isso? Você acredita no machine learning num sentido de melhorar as operações e de basear as operações com resultados do machine learning? Na verdade, eu colocaria até um adendo aqui na pergunta dele. Existe algo preditivo em algo trading? Perfeito. Ou algo trading é somente execução de regras já pré-estabelecidas? Existem aí muitas estratégias aí, acho que a mais comum, a mais difundida e que grande parte dos participantes usam é uma estratégia que o pessoal chama de pairs trading, que é, sei lá, basicamente um long e um short que você faz ao mesmo tempo. Como que isso funciona? Ele acredita que existe um ativo A que ele é altamente correlacionado com o ativo B. E aí, pessoal, só te cortando e me desculpa, mas nossos ouvintes aqui que já ouviram outros episódios de podcast sabem já o que é correlação e vão conseguir entender muito melhor o que você está falando aqui. A gente modelou isso muito bem, né? A gente sabia que esses conceitos iam aparecer agora, então já muito antes a gente trouxe. Então. E no caso, o pessoal aí usa muito algum modelo de cointegração, né? Que é para
correlacionar mesmo as Então, artigos? é que isso é correlacionar, mas tem um princípio aí de séries temporais que o pessoal usa muito, que é a estacionariedade da série. Ah, legal. E aí, mais uma coisa, a gente já explicou o que era a estacionariedade nos nossos posts sobre séries temporais. Aí, quem tiver dúvida, acessa lá a nossa aba de artigos, vocês vão ver. Post extremamente arrojado aqui esse podcast, hein? Bom, Recomendamos ouvir os outros antes de ouvir esse. E, inclusive, acessar o nosso material, nosso conteúdo de artigos que está lá no nosso site, da Trending com Dados, lá na parte de artigos. Boa. Vai lá, pô. Desculpa aí, vamos lá. Então, aí, nesse caso, o que acontece? A pessoa sabe que esse ativo A e esse ativo B, eles tendem a ficar colados por alguma diferença, deve ter uma diferença de preço pequena, e eles esperam que essa diferença de preço seja constante aí ao longo do tempo. E quando acontece algum descolamento, o algoritmo vai lá, compra o ativo que ele acha que está barato e vende o ativo que ele acha que está caro. Por quê? Porque ele acredita que no futuro esse descolamento vai se desfazer. O ativo A e o ativo B vão convergir ali para o mesmo padrão de diferença que eles tinham. Isso considerando a estacionária, no caso? Isso. Entendi. Legal. Você tem a premissa de que as séries elas são estacionárias. Exato. É isso. Entendi. Exato. Legal. Pô, show de bola. Muito bom, cara. Que a série não, mas as duas, a diferença entre as de duas, estacionária. isso, que é o princípio da cointegração de duas séries, né? Eu acho que você quer que a diferença entre elas, ou a combinação linear entre as duas séries, seja estacionária. Legal. Então, o que é a combinação linear? Pensa no spread, comprar um papel e vender outro. Então, é um menos o outro. Ou um menos um fator vezes o outro. Pô, legal. Faz todo sentido. Esse fator, Faz todo sentido. geralmente você consegue regredindo historicamente as séries para tentar achar aquilo aí como o pessoal conhece talvez como beta, um coeficiente de inclinação. Eu assim, não acho que vale a pena a gente entrar em muito conceito técnico aqui, se prolongar nisso, mas realmente faz sentido, né? Você para pensar em duas ações mais ou menos correlacionadas no mesmo setor, o spread, certo? A diferença entre um e outro tende a ser mais ou menos estacionária. Exatamente. Ao redor da média. Enfim, pessoal, esses conceitos de estacionariedade e tal, de novo, tá na nossa série de posts sobre séries temporais. Aí quem quiser vai lá no nosso site e acessa a nossa aba de artigos. Então, pergunta, sempre as operações são casadas? Elas sempre acontecem em dupla, digamos assim? Isso, elas sempre acontecem em dupla. Aí por isso que vem a parte importante do algoritmo ser rápido, porque se você não for rápido, você perde essa oportunidade. Caramba, que legal. Aí você não. Isso. Aí é o que o pessoal costuma chamar aí no mercado de robô perneta. Só faz... Sensacional. Muito bom. Boa. Certo, perfeito. É tipo assim, vamos supor um case mais simples. Sei lá, fiz uma análise técnica, detectei uma forma lá de uma operação, quero fazer aquela operação. Se eu demorar muito, eu posso perder o timing, vou entrar na hora errada e aí eu perdi uma Você oportunidade. executa uma perna, mas você não consegue executar outra. Buscar outra perna. Aí né? tem algumas práticas aí que o pessoal costuma usar que eles tentam fazer o seguinte: primeiro eu tento executar o ativo mais ilíquido para depois tentar executar o ativo mais líquido, Perfeito. porque aí eu tenho menos risco de descasamento. Perfeito. Boa. Se você já conseguiu comprar aquele que não tem muitos negócios sendo feitos, então, em tese, o ativo que já tem muitos negócios sendo feitos, a sua chance de compra ou venda é muito maior. Mas o problema de velocidade já é um pouco mais difícil de você resolver. Aí você tem que pegar o código, escovar o byte e tentar deixar o mais rápido possível para esse tipo de coisa não acontecer. Aí tem questão de infra, servidor rápido, Perfeito. link rápido, tudo isso. Pessoal, a gente está chegando aqui no final do nosso podcast. Queria falar mais, sei, né? O assunto é muito bom. O assunto é muito bom, o assunto também é muito complexo, não só interessante, mas complexo. Então a gente tentou dar uma visão bem superficial sobre o assunto
e instigar a curiosidade de todo mundo sobre essa temática e também falar um pouco para as pessoas que têm esse interesse de eventualmente migrar para essa área, quais são os pontos que ela deveria buscar e ter como interesse, né? Eu acho que, para finalizar o podcast aqui, a gente até comentou um pouco sobre isso, mas eu volto para uma pergunta final aqui, que pô, quero hoje entrar e trabalhar com isso. O que eu faço? Me diz aqui o caminho das pedras, os 3 próximos passos que eu tenho que seguir para ser um cara de algum trade. Então, minha sugestão talvez é que tem que estudar bastante computação, programação, entender bastante conceito de estrutura de dados, algoritmos de ordenação, algoritmos de busca, também tentar pesquisar bastante sobre a área, entender o que faz. E acho que acaba sendo um diferencial para o pessoal também, além de saber programar bem, conhecer do negócio. Então, às vezes estudar para uma certificação, fazer uma pós-graduação em finanças. Qual que é uma certificação que você recomenda? Então, para o mercado em geral, eu acho que o CFA é uma certificação bem completa. Acho que pelo menos fazer o primeiro nível para te dar uma boa ideia, uma boa base, assim, um conhecimento bem abrangente de como funciona o mercado. Perfeito. Mas existe uma outra que é um pouco mais pesada e focada nesse mundo quântico, que é o CQF. Nossa, legal. Eu conhecia muitas certificações, essa agora eu confesso que nunca eu tinha ouvido falar. Que legal, beleza. Perfeito, pessoal. Então a gente chega ao fim aqui. Agradeço ao Paul pelo ter aceitado o nosso convite de participar aqui. Valeu, Paul. Obrigado, hein, cara. Obrigadão, Paul. Aos nossos ouvintes aqui do TradingCast, eu queria dizer que essa sessão de entrevista aqui, de conhecer um pouco mais sobre uma área correlata, eu diria, de ciência de dados, é uma coisa que a gente vai fazer mais vezes e vamos trazer mais convidados aqui para próximos episódios. E além disso, também vamos continuar com a nossa programação normal, falando de ciência de dados, falando dos algoritmos de machine learning e das nossas novidades com relação a cursos e e-books. Eu imagino que vão surgir dúvidas. Pessoal, se tiverem dúvidas, perguntas, fiquem à vontade, tá? A gente quer receber aí as sugestões, dúvidas, reclamações, o que for que vocês quiserem falar conosco. Vocês podem falar pelo contato@tradingcondados.com, vocês podem falar pelo Facebook, pelo Instagram, pelo LinkedIn, onde vocês quiserem, até pelos nossos LinkedIns pessoais, se você quiser entrar lá, mandar uma mensagem. Fiquem à vontade também para sugerir entrevistados, se vocês acham que tem pessoas no mercado financeiro, pessoas no mundo da ciência de dados que têm conhecimentos legais, que vão agregar aí na expertise de vocês, a gente está aberto e quer ouvir de vocês. E além disso, sugestão de pauta também. Não necessariamente de convidados. Exato. Mas tem um tema que vocês acham bem interessante a gente comentar aqui e trazer alguém para falar mais. Pode mandar para a gente que vamos endereçá-los. Perfeito, pessoal? Muito obrigado e esse foi o episódio de hoje. Até a próxima. Valeu, gente. Obrigado, hein? Até a próxima. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.